Fala pessoal, tudo bem? Tem aquela velha briga de desktops versus notebooks, uma turma não se entende com a outra porque o meu lado é muito mais certo do que o seu lado, e ficam discutindo em fóruns da internet sobre vantagens e desvantagens, qual que é melhor, o desktop é melhor em tudo, ele é o rei do desempenho, o notebook tem a portabilidade, e é verdade, esses são os dois pontos que são verdadeiros, né? Hoje vamos ver, por uma questão de consistência, as vantagens dos desktops em relação aos notebooks, porque, novamente, se existisse um produto perfeito, as pessoas escolheriam ele e o outro lentamente desapareceria. Então é óbvio que os desktops têm vantagens. Mas assim como eu falei do vídeo das vantagens dos notebooks em relação aos desktops, eu tenho que dizer o meu lado de que o notebook, ele, pra mim, é uma opção melhor. Não significa que é uma opção melhor at all, assim, é uma opção melhor para mim. Então é uma escolha pessoal, porque eu meio que criei, assim, uma dificuldade em escutar pessoas que tentam passar aquele ar limpinho, ah meu Deus, eu sou tão isento, eu sou tão neutro, e como eu digo aqui, quem é neutro é detergente, né? Eu tenho opinião e a minha opinião é notebook. Mas, vamos ver as vantagens do desktop, certo? Isso logo depois da vinheta. Ponto número 1, custo-benefício. Para você que quer maximizar a configuração poder de fogo, o desktop ainda tem um percentual menor, mas ele tem uma vantagem em relação aos notebooks, porque você está priorizando a configuração em si, né? Primeiro que você consegue escolher, a gente vai falar sobre isso, né? Você pode escolher cada um dos componentes. Segundo, que você não tem o custo de fazer tudo isso em um lugar muito fechadinho, né? Então você tem componentes mais poderosos com mais espaço para respirar, por assim dizer. Então, na prática, o desktop, ele tem essa vantagem. Você pode escolher qualquer configuração, né? Então, nesse ponto, com a concorrência maior nesse quesito, é muito provável que você consiga, pelo mesmo nível de desempenho, gastar menos no desktop. Um comentário aqui de amante de notebook é o seguinte, assim, isso é verdade, só que, porém, contudo, entretanto, todavia, você compra um desktop, vai lá, considera todos os componentes, né? Só que você precisa de monitor, teclado e mouse. Então as pessoas, e até adaptador de rede Wi-Fi, né, em alguns casos. Então é o tipo de coisa assim, você não pode só considerar CPU, você tem que considerar todo o resto. Ponto número 2, desempenho superior. Isso, como é que eu posso dizer? O notebook, eu entendo que ele evoluiu muito nos últimos anos, especialmente considerando que ele leva o mesmo chip de GPU usado num desktop, né? Só que esse chip de GPU trabalha com frequências e tensões menores, né? Porque, ó, você olha o tamanho espaço aqui que você tem para refrigerar tudo isso, mais teclado, mais bateria, mais tudo, né? Enquanto o desktop, aquele gabinete ali, pode contar com soluções de refrigeração muito superiores, o que permite com que se gere muito mais calor, porque você vai conseguir expulsar esse calor com muito mais facilidade, entendeu? Então isso é verdade de fato, né? Você quer só desempenho, o desempenho absolutamente máximo ali. Você vai ter que ir pro desktop, porque ainda não se violou as leis da física, né? Onde você consegue colocar tudo isso desse tamanho, com tela de alta resolução, bateria aqui e todo o resto, tudo junto, certo? Só que um comentário, novamente, de um amante de notebook, que eu falei, neutro eu não sou, né? Eu acho, continua sendo verdade, é aquela coisa, desktop is king, né? Que desktop é o rei de desempenho. Só que para soluções intermediárias assim, vamos deixar de lado o preço por enquanto, né? Você consegue ter um desempenho similar a um desktop, sabe? Numa linha intermediária até meio avançada, por assim dizer. Só que no extremo, notebook não tem como concorrer. Ponto número 3, facilidade de atualização, o que é meio clássico, né? Mesmo que você compre um desktop todo montadinho, todo regular ali, você pode, poxa, essa placa de vídeo aqui tá com uns 23 FPS. Eu posso comprar outra ali que leva para 45 sem mexer no resto, né? Você não precisa comprar um desktop novo, coisa que você não consegue fazer no notebook, porque a modularidade do notebook, sim, só que bastante limitada quando comparado ao desktop. Desktop você pode trocar absolutamente tudo. Você pode pegar, tirar a placa de vídeo, colocar outra, você pode trocar o cooler, pode trocar o processador, você pode colocar mais memória RAM, você pode trocar fonte, caso ela seja um pouco mais velha, tá? Você pode colocar muito mais armazenamento, porque tem mais conexões ali. Você pode aumentar toda a refrigeração, você pode mudar o gabinete, você pode mudar o visual, colocar RGB, você pode fazer tudo o que você quiser. Isso a partir do dia que ele já está na sua casa. Você pode trocar essas partes conforme a sua demanda, conforme a sua necessidade. Você não precisa trocar tudo isso de uma vez, entendeu? Então isso permite uma flexibilidade maior, tanto na hora de escolher os componentes, quanto na hora depois, poxa, já fechou a máquina, mas sabe o que tá faltando? Tá faltando um pouquinho de CPU, tá faltando um pouquinho assim, tipo, ele tá esquentando demais, então vou trocar só o cooler, dá pra fazer isso. Então nesse ponto, novamente, não dá muito como comparar com o notebook, porque o notebook ele chega fechadinho para você. Ponto número 4 é exatamente essa personalização de configuração, que é a maravilha do desktop, né? Porque as pessoas que sabem montar computadores conseguem, assim, ver compatibilidade chip, ver como é que não fica desbalanceado,
ligado? É o verdadeiro parque de diversões. Eu disse no vídeo do notebook, e é verdade, que eu já montei muito desktop na minha vida pra muita gente, até pra empresa. E você poder escolher, eu falo, é uma fase, é uma etapa tão gostosa você escolher cada um dos componentes, porque você tem o orçamento ali e eu posso gastar isso. Como é que eu... Mas o que você quer? Você quer mais vídeo? Você quer mais refrigeração? Você quer um computador? Enfim, você pega esse orçamento por máquina ali e você monta a melhor configuração possível, pesquise várias lojas, leve em consideração frete também, porque de vez em quando fica caro, né? É uma coisa que é quase um desafio intelectual. Você chega ali e fala assim, cara, como é que eu posso fazer isso com esse orçamento, sabe? É um negócio, é uma coisa que você vai construir seu, sabe? Com a sua identidade, é um negócio legal. Quando é pra você, é uma maravilha ainda, que você vai falar assim, pera, eu sei exatamente o que essa placa pode entregar, e eu não posso também, poxa, se eu comprar esse processador, não vai casar bem, porque, sabe? É um negócio, o desafio é muito legal. E quando chega a todas as peças, que você chega... Vou montar toda a minha configuração. Aí você senta ali, você tem a sua bancada, você abre cada um dos componentes, tem aqueles plásticos ali anti-estático de proteção, você vai separando, encaixa bonitinho ali, pega o fio, coloca aqui para o cooler, o vento ir direitinho aqui, você coloca o water cooler ali com bastante cuidado, coloca aquelas travinhas, essa é a parte que eu não gosto, aquelas travinhas de cooler que você coloca ali no dissipador da CPU. Então você não só pode escolher a configuração que você quer, como você pode montar isso, que é muito legal, e inclusive depois atualizar do jeito que você quer, que é o ponto número 3, né? Só que, aí a observação de quem gosta do notebook, né? É muito legal pra quem gosta disso, é, tipo, chamemos de nerd, eu, por exemplo, né? Que você estuda sobre isso, você lê sobre isso, você vê o que muda de uma coisa pra outra, e você vê como fazer tudo isso funcionar. Só que, nesse caso, a não ser que a pessoa compre um desktop fechadinho, bonitinho, que tem várias lojas que fazem isso, montar o computador é uma coisa que eu não recomendo nem de longe pra quem não sabe o que tá fazendo. Ah, mas pera, que é o famoso argumento, né? As peças só encaixam do jeito. É verdade. Só que errar é muito caro, né? Assim, por mais que seja relativamente simples, né? Ah, poxa, é que nem montar Lego. É pra quem sabe. Assim, quando você não sabe o que tá fazendo, pode ser muito complicado. E o ponto número 5 é meio que a unificação de tudo isso, né? Porque você pega desempenho superior, por assim dizer, porque você tem margem de trabalho para esquentar. Quanto que é a TDP 450? Não importa. Existe um cooler ou um water cooler capaz de lidar com tudo isso. Mesmo porque 450 watts ali em turbo boost, 3.0, aquela coisa, Thermo Velocity Boost da Intel, porque isso não fica o tempo todo. Você imagina uma máquina, né? Até a conta de luz, que você fica 450 watts constante. Isso só o processador, tirando todo o resto, né? Não me parece um negócio que vai durar muito tempo, né? Mas você consegue montar uma configuração que seja não só poderosa, mas que você tem certeza absoluta de que a refrigeração dela é capaz de lidar com ela 24 horas por dia no talo, porque você consegue montar o fluxo ali de ar para o ar frio entrar por baixo, que você sair o ar quente por cima, que você aproveita até a convecção da coisa, né? Você tem um water cooler ali separado, com as mangueiras que não encostam em nada. Assim, dá para você montar uma configuração, isso do seu jeito, né? Que você, assim, não exista processador que não consiga lidar com esse tipo de refrigeração. Você pega a placa de vídeo, você pode escolher a fabricante da placa de vídeo, que algumas são melhores do que outras, ou então você compra só a placa de vídeo, você consegue tirar o cooler padrão ali, colocar um water cooler, solução de refrigeração é uma coisa assim, tipo um parque de diversões no desktop. Então, como você tem toda essa margem de trabalho, porque para pensar, mais metade do gabinete está vazio, não tem nada ali, né? Tipo, em volume ocupado, mais a metade do gabinete está vazio. O notebook não tem esse luxo, por assim dizer, porque cada componente aqui tem que ser aproveitado para o notebook poder ficar mais fino. O desktop não está muito preocupado se ele vai ficar mais gordinho, mais alto ou mais comprido, sabe? Então você consegue montar exatamente o que você quiser ali. Porque, novamente, eu gosto do notebook, mas não dá pra, assim, ter a realidade aqui falando, não, eu não quero você, eu não gosto, você é feia, boba e chata. Porque a verdade é a seguinte, você consegue esse desempenho de refrigeração, por assim dizer, com muito menos barulho. Porque você mal escuta, você pega ali o desktop, ele é tão isolado acusticamente, que mesmo com que muita coisa esteja acontecendo ali, você praticamente não escuta. Tem alguns desktops que eu já montei, né, que tem placas assim de isolamento de ruído, é que nem aquele abafador de som que tem em um capô de carro, sabe? Que é aquela manta acústica que você coloca ali para absorver o som gerado pelo motor, né? Tinha gabinete que tinha isso inteiro, tem algumas espuminhas também, tem alguns cuidados, por exemplo, que você consegue, o cooler de entrada, você colocar uma redinha ali para você não precisar ficar limpando toda hora a poeira que entra, né? Porque pelo menos não entra ali, você vai ter que limpar o filtro ali. Então você tem essa possibilidade maior, né? Novamente, para quem sabe o que está fazendo, ou, tem um outro caso também, que aí já não é custo-benefício, que é você comprar a melhor máquina que existe, montada por empresas que manjam muito de montar computador, só que você vai pagar um preço por isso, né? Porque assim, você vai escolher os componentes ali, a gente não cobra pela montagem, mas tá tudo embutido na configuração, né? Porque que nem aquelas, não sei se ela foi trocar óleo de carro, porque aqui a gente só cobra o óleo, a gente não cobra a troca, né? Fala assim, sim, porque cada coisa ali já tá embutido o preço, né? Porque você acha que o óleo, assim, aquele 5/30 custa R$50. Não, porque já tem um custo ali da mão de obra, né? Só que nesse ponto é o máximo do máximo, porque assim, é o tipo de
configuração. Eu quero o máximo e eu estou disposto a pagar por isso sem ter que fazer o mesmo. Tudo na vida é assim, né? Então, em vez de você fazer sua janta, você sai para comer, vai sair mais caro. É o mesmo caso de uso aí. Então, qual que é a conclusão aqui? Há vantagens de desktops em relação a notebooks. Isso é inegável e por mais que você goste de notebook, isso não significa que esse lado não seja verdade, porque desktops ainda existem por esse motivo. Porque querendo ou não, novamente, se você tivesse um produto absolutamente perfeito, você só venderia ele. Por que alguém ia comprar um produto que é claramente inferior em tudo? Tudo tem lados positivos e negativos. Eu ainda vou fazer o comparativo de notebooks, e isso não desktop, mas notebooks em relação a consoles, por exemplo, porque console, a plataforma é fechada e tal, mas também há vantagens, né? E não, porque eu vou falar só do lado que me interessa. Sim, mas você tem que ver todos os lados. Ainda que você tenha uma opinião sobre isso, você tem que falar todos os lados. E a verdade é que desktop tem muita vantagem ainda, e eu acho que ainda terá durante muito tempo. Eu espero ter ajudado. Conte para nós aqui embaixo qual que é o seu caso de uso e por que você prefere ou notebook ou desktop. Eu vou até assim, novamente puxando sardinha para o lado do notebook, um benefício adicional que para mim conta muito porque alguns diriam que eu sou pão duro. Por exemplo, quando a gente vai almoçar aqui, aí alguém pega um pedaço de amendoim e fala, não, esse cara paga. Aí eu vou lá, pago, eu não sabia disso, né? Eu chego na hora que eu vejo aqui a fatura, eu falo assim, pera, por que uma notificação? Meu almoço não foi isso. Porque ele pagou R$4 a mais. Como as pessoas dizem que eu sou pão duro, o notebook ele consome muito menos de energia. Não tem o desempenho máximo, só que quando você liga na tomada do notebook um desktop de alto desempenho, a sua conta de luz muda radicalmente, dependendo da quantidade de horas que você joga, certo? Então mas não sei se é vantajoso, porque se o cara quiser o máximo também, que diferença faz? Então, de tudo isso, até a próxima.